Os Space Marines de 40K são feitos à base do gene semente, leia-se DNA. E tanto na ficção quanto na vida real, o DNA é uma das coisas mais delicadas de todo o universo. Opa, fala aí, tudo bom? Meu nome é Luan e hoje você está no canal Nerd do Século XXI, seu canal brasileiro de cultura nerd, geek, música ou terror, e qualquer coisa que você preferir. E falando em DNA, imagina-se uma geração inteira de Space Marines, leia-se soldados super-humanos, fosse completamente amaldiçoada por causa do seu genoma. E é isso que você vai entender no vídeo de hoje. Relaxa aí, que hoje a gente vai falar da 21ª fundação, ou para os mais íntimos, a Fundação Maldita. Na aurora do 36º milênio, sob véu de segredos que jamais deveriam ser desvelados, ocorreu a 21ª fundação, eternamente lembrada como a Fundação Amaldiçoada ou a Fundação Maldita, como eu tô chamando nesse vídeo. Sob o pretexto de aperfeiçoar o gene semente dos adeptos Astartes, leia-se os Space Marines, e criar uma nova geração de guerreiros mais próximos dos próprios Primarcas, o Adeptus Mecânicos lançou o sinistro projeto Homo Sapiens Novus. Contudo, os Generators, movidos por uma arrogância cega, não possuíam o domínio genético do próprio Imperador, e suas tentativas deram origem a sementes profundamente corrompidas. O que deveria ser a ascensão dos super-humanos perfeitos ressaltou, em vez disso, na proliferação de defeitos imprevisíveis e assombrosos. Com o passar dos séculos, o verdadeiro escopo dessa fundação foi sepultado sob lendas de censura e rumores abafados pela Inquisição. Os capítulos criados nesse período tornaram-se párias entre seus irmãos, marcados desde o nascimento como amaldiçoados. Mesmo aqueles que jamais sucumbiram à desumanidade, outros, porém, sofreram mutações grotescas, transfigurações que atiçaram a suspeita e a intolerância da Ordem Heréticos. Assim, um a um, esses capítulos definharam, incapazes de substituir suas perdas e esmagados sob o peso de sua herança falha. Muitos foram exterminados, outros atraídos pelos sussurros das forças ruinosas, traíram o Imperium e selando o legado da 21ª fundação como um capítulo sombrio e trágico da história dos Space Marines. Antes da gente continuar, esses vídeos dão um trabalho abismal, então se você gosta disso ou de qualquer outro conteúdo nerd que o meu canal possa te agradar, deixa seu like e se inscreve. Você manda para um amigo também, por favor. E, sem mais delongas, em 998 M41, sob a pálida luz de estrelas moribundas, o explorador Magus Marcus Pteronius conduziu uma expedição arqueológica no mundo morto de Incúlaba. Ali, enterrado sob quilômetros de rocha árida, encontraram um relicário esquecido, um antigo genolaboratório do Adeptus Mecânicos, perdido há 5.000 anos. À medida que os servos escavavam as profundezas desse mundo silencioso, começaram a emergir fragmentos de um passado soterrado, segredos que remontavam a uma época proibida, a lendária e temida Fundação Amaldiçoada. Dentre os escombros, os registros quebrados revelaram uma terrível verdade. Aquele local fora o berço do projeto Homo Sapiens Novus, uma tentativa oculta do Mecânicos de aprimorar os genocídios Astartes e forjar novos guerreiros à imagem dos Primarcas. Era um esforço semelhante à criação dos primários Space Marines, mas gestado muito antes, nos dias incertos que precederam a Era da Apostasia. Porém, ao contrário do êxito obtido por Belisarius Caos, os Generators daquela época foram vítimas de sua própria arrogância e ignorância, produzindo sementes genéticas tão falhas que condenaram seus portadores desde o momento da sua concepção. Os registros mais perturbadores foram encontrados num vídeo criptografado mantido pelo gestor original do projeto, narrando em tom de desespero o fracasso absoluto de sua obra. Muitos dos capítulos criados ali sofreram mutações extremas, transformando-os em horrores inumanos, enquanto outros caíram irremediavelmente nas garras do caos. Foi uma dessas aberrações já corrompida que enviou um sinal pelo Império, atraindo a atenção do infame Phobos Bile, o arquigenicista traidor das legiões de Horus, sempre faminto por novos espécimes e tecnologias esquecidas.
Nas câmaras mais escuras do laboratório, a equipe do explorador descobriu 3 tanques de incubação colossais, cada um abrigando um gigantesco ser humanoide ainda maior que um Space Marine convencional. 2 deles jaziam mortos em meio a fluidos estagnados, mas o terceiro ainda estava ativo. Enquanto o Magus realizava autópsias, um gerente da Inquisição infiltrado enviou um alerta silencioso quando os Grey Knights finalmente chegaram para selar aquele pesadelo. Encontraram apenas o vazio, o laboratório abandonado e a equipe desaparecida, como se jamais tivessem estado ali. Apenas o eco de um traço residual do Arp permanecia, uma trilha sem rumo, sem alternativas. A Inquisição ordenou o bombardeio orbital do mundo, apagando da existência. Mas não das memórias daqueles que temem o que ali foi desenterrado não tinha sido destruído, só libertado. Entre as névoas de suspeita e murmúrios abafados pelo silêncio da Inquisição surgem histórias de capítulos marcados por essas deformidades, exílios e maldições. Filhos da humanidade que carregam em sua carne e alma as cicatrizes de experimentos audaciosos e fracassos imperdoáveis. Um dos mais notórios entre eles estão os Black Dragons, cujos corpos traem sua linhagem. A mutação da sua osmedula, o órgão responsável por fortalecer os ossos dos Astartes, os conduz a um grotesco florescimento de protuberâncias ósseas, lâminas que irrompem de suas testas, antebraços como garras naturais e coroadas com presas venenosas. A própria existência dos Black Dragons é um desafio constante à tolerância da Inquisição, que os censura, mas hesita em destruí-los, ciente da sua lealdade ao Império, ainda que marcada por uma aparência monstruosa que os afasta de seus irmãos de batalha. Não tão contidos pelo dever ou pela honra, os Blood Gorgons seguiram um caminho ainda mais sombrio, desdenhando de toda forma de autoridade. Este capítulo abraçou uma existência de rebeldia, rejeitando até mesmo a servidão cega a um deus do caos, independentes até a essência. Eles escolheram servir ao próprio conceito do caos indiviso, tornando-se renegados e excomungados pelo Império. Apenas 6 décadas após a sua fundação, seus corpos são consumidos por múltiplas mutações caóticas, enquanto suas mentes permanecem avessas a qualquer comando além de sua própria vontade. Navegando pelas estrelas como predadores indomáveis, fiéis apenas à anarquia e à ruína. Por outro lado, há os Firehawks, heróis em aparência, porém vistos com desconfiança pelos próprios irmãos de sangue. Entre os corredores dourados de terra eram respeitados pelos mais altos senhores, mas na escuridão das batalhas eram sussurrados como orgulhosos demais, insulares e marcados por uma sombra oculta no âmago de sua psique. Essas suspeitas se tornariam tragicamente proféticas quando os Firehawks desapareceram no Arp, aprisionados fora do templo e contaminados por uma praga empírica desconhecida. Dentre as lendas surgidas desse evento, fala-se que cerca de 200 sobreviventes nasceram sob nova identidade, a temida Legião dos Condenados, espectros de fogo e ossos, lutando silenciosamente em nome do Imperium, mas sempre apartados deles. Falando na Legião dos Condenados, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só deles. E se vocês quiserem ver um vídeo sobre os Condenados, tem esse vídeo aí do Brucutu Nerd, que é um cara que eu gosto bastante, e você pode dar uma olhada lá. Os Flame Falcons, contudo, arderam de maneira ainda mais literal e efêmera. Após uma vitória esmagadora contra inimigos do Imperium, seus corpos começaram a inflamar-se espontaneamente, envoltos em chamas puras que de forma inexplicável não os consumiam. Esse milagre rapidamente se tornou uma maldição, pois a Inquisição, desconfiada da fonte desse poder, declarou o Excommunicates Traitores. Em resposta, os Grey Knights desceram sobre o mundo natal dos Flame Falcons, Lithé, reduzindo-o a cinzas. Poucos escaparam daquele massacre, desaparecendo nas sombras da galáxia, enquanto o destino de sua linhagem permanece um mistério gravado apenas nas páginas negras dos Inquisidores. Entre os mais trágicos de todos estão os Lamenters, que eu tenho um vídeo no canal, que são assombrados não por mutações grotescas, mas por um fado sombrio que permanece a persegui-los desde sua criação. Diz-se que ao tentar purgar as falhas do gene semente dos Blood Angels, os adeptos mecânicos inadvertidamente selou neles uma maldição ainda pior, uma sina de constante desaventura. Lutaram com honra na Guerra de Badab, mas escolheram o lado errado e foram derrotados, condenados a uma cruzada penitente de 100 anos que quase os extinguiu. Mal sobrevivendo, foram depois dilacerados por um destino ainda mais cruel, o encontro com a voraz Highfleet Kraken, que os deixou à porta da extinção, eternamente lembrados como guerreiros valentes, mas sempre amaldiçoados.
Por fim surgiram os Minotaurs e os Sons of Anteus, 2 capítulos marcados por uma extrema brutalidade e resistência. Os Minotaurs são bestas guerreiras movidas por um ódio xenófobo que ultrapassa o zelo de qualquer outro Astartes, caindo em uma fúria berserker sobre seus inimigos. Sua aversão ao companheirismo e o prazer sombrio em destruir outros capítulos renegados, levando a suspeita que talvez sua fúria seja mais do que uma doutrina, mas uma maldição pulsando em seu sangue. Já os Sons of Anteus são colossos produtos de manipulações genéticas secretas que lhes conferiram uma resistência análoga aos infames Death Guard. Poucos sabem os métodos usados para criar tal força, tornando-se algo que, embora ainda lute sob o estandarte do Império, pode já ter ultrapassado os limites do que é humano. Assim, a 21ª Fundação permanece como um capítulo sombrio e enigmático na história dos Adeptos Astartes, um experimento ousado que buscou transcender as limitações humanas, mas acabou marcado por falhas trágicas e consequências imprevisíveis. Entre mutações grotescas, exílios forçados e traições inevitáveis, os capítulos renascidos desse empreendimento são lembrados não apenas por sua força, mas também pelo estigma de terem sido moldados por mãos menos hábeis do que a do próprio Imperador. A Cursed Founding, ou a Fundação Maldita, é acima de tudo um alerta silencioso sobre os perigos da arrogância e das ambições desmedidas diante dos segredos insondáveis da genética e da guerra. Por hoje é só. Compartilhe e se inscreve, que o Imperador os abençoe e até mais ver.